você que tem uma Bíblia, abra no capítulo 5 do Evangelho de São João, do versículo 10 e o 11, que nós vamos ler, né? Vamos ler juntos? Digam comigo, vamos lá. Pelo que disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado, e não tinha lícito carregar o leito. Ele, porém, lhe respondeu, aquele que me curou, esse mesmo me disse. O que foi que ele disse? Isso já é o verso seguinte. O que ele disse foi o seguinte: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. É porque o texto não está completo ali, mas você vai vir na sutaia. Aí a gente consegue ver tudo, né? É isso. Ao que lhe respondeu, o mesmo que me curou me disse. O que foi que ele falou? Pegue o seu leito e ande. Né? Amém. Podemos assentar. Eu quero falar de um milagre hoje com vocês. E quero falar do milagre que deu o maior BO que vocês possam imaginar. Né? Como é que o milagre, a cura de alguém, pode gerar um BO, uma confusão tão grande, né? E unicamente por conta de religiosidade, né? Por questão religiosa. Às vezes a religião, o excesso de envolvimento com dogma religioso, pode fazer as pessoas perderem a sensibilidade, que foi o que aconteceu nessa passagem da Bíblia que eu quero contar para vocês. Amém? O Senhor Jesus Cristo, ele estava em Jerusalém. E de repente ele falou assim, eu vou lá no tanque, o tanque de Betesda. Essa palavra Betesda significa casa de misericórdia. Eu vou lá no tanque da casa de misericórdia. Mas ele foi lá num caso muito bem pensado, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele não foi lá assim aleatoriamente, foi por ir, mas ele foi porque ele sabia que tinha uma pessoa específica que precisava muito dele, precisava da ajuda dele. E por algumas razões que nós não sabemos realmente quais são, Jesus estava preocupado com essa pessoa e entendeu que essa pessoa tinha exatamente condições de poder receber uma bênção que outras pessoas também precisavam, mas que ele resolveu levar a bênção só para essa pessoa. Ele chegou lá, fica meio fora de Jerusalém, esse local. Eu até peguei uma foto como é que está hoje. Coloca aí, Maiara, esse local. Eu peguei uma foto na internet, está assim, tudo abandonado assim. Antigamente era um complexo bem grande. Vê como era hoje. Eu peguei a foto. Era um complexo grande, um lugar que as pessoas iam para lá, como assim um paliativo, um alívio para a vida das pessoas. Porque diz a palavra de Deus, que de tempo em tempo o anjo descia aí nesse lugar, e ele agitava as águas desse local aí. As águas eram paradas, mas quando elas agitavam, todo mundo entendia que tinha um anjo lá agitando a água, e as pessoas corriam para pular dentro d'água, porque diz a tradição, contava a história, que a primeira pessoa que pulava dentro d'água era curada de qualquer tipo de doença, qualquer tipo de moléstia, qualquer tipo de enfermidade. E Jesus foi lá visitar esse lugar. Existiam 5 pavilhões em volta daquele tanque, e aquele tanque estava completamente lotado de pessoas. Sobre aqueles pavilhões havia uma verdadeira multidão de pessoas doentes, pessoas que traziam consigo tudo quanto era tipo de mazela. E Jesus foi visitar lá. Quando Jesus chegou lá no lugar, ninguém conhecia Jesus. As pessoas que estavam ali, estavam a tempo nessa expectativa de ver a água agitada para pular na água primeiro do que todo mundo. E essa história, alguns falam que não era realmente um fato, mas criou-se exatamente esse entendimento no meio das pessoas, né? Do consciente coletivo de que isso acontecia. Aí Jesus chegou lá no lugar. Quando Jesus chegou no local, ele foi direto com um homem que estava ali há muito tempo. Esse homem era paralítico. E Jesus chegou lá, se aproximou desse homem. Ele estava deitado em uma cama, perto do tanque, estava deitadinho lá, e Jesus fez uma pergunta que parece uma pergunta sem sentido, uma pergunta fora da lógica, mas não era. Jesus chegou e fez a pergunta: homem, tu queres ser curado? Jesus perguntou para o cara.
Se ele estava ali, ele estava com o objetivo de todo mundo receber uma cura. Mas quando Jesus fez essa pergunta, que parece uma pergunta sem sentido, não era não. Era só para provocar aquele homem a falar. Jesus queria provocá-lo para que ele abrisse a boca e externasse a sua dor, verbalizasse exatamente as suas angústias. Porque o Senhor pegaria tudo aquilo como uma oração, como um pedido de ajuda. E quando você olha a palavra de Deus, você percebe que nas bênçãos o próprio Jesus disse: pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, provocando você a fazer alguma coisa. Se você tem necessidade, se você precisa de algo de Deus, e você acredita, você tem que buscar isso, você tem que pedir. Às vezes não vale só pedir, às vezes você tem que bater numa demonstração de insistência, tem que buscar, insistir muito mais ainda. Há momentos em que você é desafiado a buscar a bênção de Deus, e os desafios que é imposto para você acaba fazendo com que você supere até mesmo os seus próprios limites nessa busca, que você seja determinado, que nada pare você, e que você se foque em Deus e naquilo que você quer para você. E Jesus chegou: tu queres ser curado? Claro que ele queria. Mas Jesus queria ouvir ele, assim como ele quer ouvir você. Ele disse: ó, Senhor, eu quero, mas eu tenho um problema, ele falou. Sempre que essa água aí é agitada, ele falou para Jesus, tem alguém que vai lá e desce na água primeiro que eu e fica curado de qualquer doença. Eu estou em desvantagem porque meu problema é nas pernas. Até eu tentar me movimentar para pular na água, já pulou alguém primeiro que eu e só um é curado. Você imagina só a expectativa que gerava isso, a ansiedade de todo mundo ali parado, esperando, em estado de alerta, para ver a água movimentar, para poder pular dentro da água. E diz a palavra que Jesus olhou para aquele homem e deu a palavra de bênção para ele. A palavra que Jesus deu, ele poderia tomar posse dela ou não. Ele poderia ter 1000 motivos para tentar simplesmente dizer: não dá, eu acho que ele está brincando comigo, ou não acreditar no que Jesus falou. Mas quando Jesus foi até lá, Jesus já sabia que aquele homem simplesmente ia entender, ia absorver a palavra dele, e que de alguma forma já estava tudo preparado pelo próprio Deus para que aquele homem acreditasse numa condição totalmente improvável, da maneira como ele estava ali e pelo fato de não conhecer Jesus. E Jesus disse: pois é, toma o teu leito e anda. Em outros textos fala: pega a tua cama e vai embora para a tua casa. Aí a palavra de Deus diz que o homem acreditou naquilo, tomou posse da palavra de bênção, se levantou, ficou de pé. Diga glória a Deus. O problema sumiu imediatamente. E ele pegou, arrumou a cama dele, que não deveria ser uma coisa muito grande, colocou debaixo do braço e foi embora para casa, e nem sabia quem havia curado ele. Nem sabia quem era Jesus. E foi embora para casa. Só que aquele dia era um dia de sábado. E lá em Jerusalém, nessa época, havia aquelas pessoas que ficavam patrulhando para ver quem burlava a lei, para ver quem a quebrantava o sábado, porque o sábado exigia que a primeira coisa, que a pessoa não andasse mais do que uma jornada de um sábado. E muitas vezes as pessoas, para não aquebrantar o sábado, porque não tinham como medir o que eles estavam andando, eles não saíam de casa, porque no dia de sábado um judeu só podia andar no máximo 1080 metros. Ele não podia andar mais do que isso. E além de ter essa limitação, que não podia andar mais do que 1080 metros, eles também não podiam carregar carga nenhuma. Era proibido carregar carga. Olha só, Jeremias 17, 21. Assim diz o Senhor: guardai-vos por amor da vossa alma, não carregueis cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém.
Era proibido carregar carga. E aquele homem fez aquilo que era proibido. Pegou a cama, colocou debaixo do braço e foi embora para a casa dele. Quando ele vai passando pela rua, o pessoal que patrulhava, que vigiava, disse: olha aquele ali carregando a cama dele, vamos lá em cima dele. E o pessoal que patrulhava, que vigiava, foram em cima desse homem e disseram: ei, rapaz, por que tu está carregando a tua cama? Tu não sabe que hoje tu não é dia de carregar carga nenhuma, que não pode carregar a cama tua? E eles fizeram a maior pressão no homem, porque o homem estava carregando a cama dele, e por conta de Jeremias 17, 21, isso era expressamente proibido. Carregar qualquer carga era algo que o judeu não podia fazer, e ele estava carregando a cama. Ele pegou e disse: olha, eu estou carregando porque a pessoa que me curou foi que mandou. A pessoa que me curou foi que disse para mim: toma a tua cama e vai para a tua casa. E os judeus, observadores da lei: mas quem foi a pessoa que fez isso? E ele não soube responder, porque ele não conhecia Jesus. E o pessoal começou a fazer pressão: quem foi? Quem foi que mandou você carregar a cama? Quem foi que mandou você carregar a cama? E na verdade, ele não conseguiu explicar quem era a pessoa, porque ele não conhecia Jesus. Os dias se passaram e Jesus esperou o momento para ter um outro encontro com esse homem. E esse encontro aconteceu exatamente lá em Jerusalém, diz a palavra de Deus, no momento em que esse homem não esperava. Ele teve um encontro com Jesus, e nesse encontro com Jesus, ele foi advertido. Foi advertido exatamente a quê? Foi advertido a organizar a vida dele. Jesus deixou claro que aquela doença que ele estava tendo era uma doença consequência de pecado. Algum pecado cometido que acabou então gerando aquela situação de enfermidade no corpo dele, gerando aquele tipo de limitação. E mais tarde Jesus o encontrou, deixa eu ver aqui o verso, o encontrou no templo. João, capítulo 5, versículo, deixa eu ver. Versículo 14, só para vocês verem. Houve um encontro. Jesus estava no templo de Jerusalém. Quando ele olhou, olha quem veio descendo as escadas do templo. O sujeito que tinha sido curado com a perna normal, a perna dele estava curada, ele já não estava mais doente, e Jesus se encontrou com ele. E quando Jesus se encontrou, as palavras de Jesus foi essa para ele. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, que você ficou curado já. Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Jesus falou: eu te dei a cura, mas quase que dizendo, essa cura, ela pode de repente se reverter para outro sofrimento. Alguma coisa havia errado com o comportamento, com a vida daquele homem, que Jesus foi obrigado a adverti-lo, dizer: então vai lá e não peques mais, procura arrumar a tua vida, para que não aconteça coisa pior contigo. E ele saiu dali, e naquele dia ele conheceu Jesus. Sabia, tomou conhecimento que o homem que tinha dado a cura para ele, tinha sido o Senhor Jesus Cristo. Ele pegou, foi e contou para os judeus. Foi atrás do pessoal: olha, eu já sei quem foi que me curou no dia de sábado. E não só me curou, eu já sei a pessoa que mandou eu carregar a cama, porque o problema não foi nem a cura, o problema foi carregar a cama. O problema foi carregar a carga no dia de sábado. E ele foi lá e contou. Foi Jesus. Os judeus ficaram revoltados. O que? Ele teve a coragem de fazer isso? Teve a coragem de mandar você carregar a sua cama no dia de sábado?
Como é que pode isso? Ele não sabe que lá em Jeremias o profeta falou que não podia carregar carga no dia de sábado. E por que ele mandou fazer isso? E começaram a ficar revoltados, e tão revoltados, que eles começaram a maquinar entre eles uma forma de matar Jesus, porque Jesus fazia essas coisas no dia de sábado. Isso está na palavra de Deus, eles fazendo esse tipo de reclamação. Verso 16. Vamos ver o verso 15 e o 16. O homem contou, Jesus falou para não acontecer coisa pior. No verso 15, o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Versículo 15. E os judeus ficaram tão furiosos que diz o verso 16, e os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Como é que ele teve a coragem de mandar o homem carregar a cama no sábado? E Jesus deu uma resposta que está no verso 17, dizendo assim, verso 17, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E o verso 18 diz, por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, ele não cumpria o sábado, segundo a visão judaica, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Diga glória a Deus. Isso gerou uma polêmica insuportável. Os judeus vão matar ele, vão matar, e eles não conseguiram entender, quando Jesus falou que ele trabalhava no dia de sábado, eles não conseguiram entender quando Jesus falou que ele era Senhor do sábado. Isso para eles foi assim uma agressão, porque a palavra Senhor significa dono, e ele disse que ele era dono do dia, ele era dono do sábado. Meus irmãos, a gente fica pensando, mas e aí? Como é que fica essa situação? Às vezes as pessoas não entendem que a maioria de algumas ordenanças dadas por Moisés, elas apontavam para o futuro, elas apontavam para um mundo que viria, para acontecimentos futuros. E quase tudo apontava para Jesus. O cordeiro que eles comeram no dia em que saíram do Egito, no dia em que Deus teve que tirar simplesmente a vida de todos os primogênitos do Egito, para o faraó poder liberar realmente o povo para ir para a terra prometida, aquele cordeiro simbolizava Jesus. Aquele cordeiro que eles mataram e colocaram o sangue no umbral da porta para que a morte passasse por cima da casa, já era um significado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que teve o seu sangue derramado, que impede ou que não deixa você morrer eternamente, mas que te dá a vida eterna através do seu sangue derramado. Essa já era exatamente uma demonstração do que ia acontecer 3.000 anos depois. E assim o sábado também. O sábado. Olha o que diz aqui a palavra de Deus, para você poder entender. Colossenses capítulo 2, versículo 16. Disse o apóstolo São Paulo: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, ou de dia de festa, ou lua nova, que era uma das festas dos judeus, as festas de lua nova, ou sábados. Por quê? Porque tudo isso tem sido o quê? Sombra das coisas que o quê? Haviam de vir. Porém o corpo é de quem? É de Cristo. Parece confuso quando você ouve esse texto da Bíblia. Ninguém, pois, vos julgue por causa de dia de festa, de lua nova ou de sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haveriam de vir. Porém o corpo é de Cristo. O que ele quis dizer com isso, o apóstolo São Paulo? Que todas essas ordenanças, elas não estavam muito claras. Elas não eram explícitas, mas elas eram implícitas. Alguma coisa que você foi entendendo com o passar dos anos, na medida que os anos iam passando, você ia compreendendo o que os profetas falaram, você ia entendendo realmente tudo aquilo que Deus preparou para que pudesse se concluir um pouco mais na frente.
E quando ele fala que tudo é sombra das coisas que haveria de vir, é exatamente nesse sentido. Por quê? Porque sombra não é uma coisa explícita. Sombra é algo que você olha, mas não tem detalhes. Nenhuma sombra tem detalhes. Você vê em parte. Por exemplo, eu estou aqui agora e a minha sombra está bem aqui. Se tivesse só a minha sombra aqui, você não saberia se era eu. Porque não tem detalhes. Ela não é clara, ela é somente uma sombra. Não tem detalhes para você definir e entender realmente quem é ou o que é. Mas tem um detalhe, que não existe sombra sem corpo. Só tem sombra onde tem algum tipo de corpo. Essa sombra só está aqui porque eu estou aqui. Apesar dela não ser clara, porque é somente a sombra, mas ela não existiria se não houvesse um corpo para dizer realmente que ela está aqui porque um corpo existe. Assim era o sábado, ninguém entendia nada, porque era uma sombra que não estava clara, que não estava explícita, mas o apóstolo São Paulo disse, porém, o corpo é de Cristo. Por quê? Porque aquilo que ninguém entendia, que ninguém sabia o que era, as pessoas passaram a entender agora o quê? Que era Jesus, que simbolizava Jesus e que Ele é para nós o nosso verdadeiro descanso espiritual dos dias de hoje. Vocês estão entendendo? Por que eu digo isso a vocês? Porque o próprio Jesus chegou a dizer às pessoas, um certo dia, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Diga glória a Deus. Dizendo a nós que Ele é exatamente o alívio dos nossos cansaços. E esse alívio é espiritual. Ficando claro então que não é mais um dia, mas é o próprio Cristo. Ele era o simbolismo de tudo aquilo. Ele era o corpo que dava essa sombra que falou Paulo, que ninguém entendia, mas que nós sabemos hoje que ele é praticamente a resposta e a saída para todos os problemas e as necessidades que nós temos. Ele é o teu descanso espiritual, diga glória a Deus. Por isso que ele falou que ele era Senhor do sábado. Por isso que ele falou que ele trabalhava e não tinha problema de trabalhar. Porque o pai trabalhava também, mas tentando explicar que tudo aquilo um dia pararia, porque ele estava chegando e tudo aquilo que foi determinado apontava para Jesus. Então hoje, ele é o nosso descanso espiritual, diga glória a Deus. A prova é que ele tem tanta autoridade que ele poderia ter dito o quê? Para aquele homem lá, não carrega a tua cama hoje, por favor, deixa a cama aqui que tu não pode carregá-la. Só carrega amanhã, deixa aqui amanhã tu vem buscar. Mas não, ele disse, pode levar, ele falou. Mesmo sabendo que não se podia carregar carga no dia de sábado, ele mandou o homem para casa carregando a carga. O que é que eu quero dizer para você, meu irmão, que está aqui nesta noite? A vinda de Jesus nos deu essa possibilidade de sermos abençoados e de termos uma aproximação de Deus muito mais fácil, menos complicada, menos burocrática do que antes. Por isso que quando ele morreu, Deus foi anulando tudo aquilo que fazia parte do velho concerto. Diz a Bíblia que quando ele morreu, a primeira coisa que aconteceu foi rasgar o véu de cima a baixo lá do templo, onde as pessoas tinham que fazer os seus sacrifícios periódicos, derramar sangue de animal para poder ter o perdão dos seus pecados, e nem perdão lhes tinham, porque os pecados eram somente encobertos, diz a palavra de Deus. O sangue de animal não servia para apagar pecado, diz a Bíblia, servia para encobrir pecados. Mas quando Jesus Cristo morreu na cruz, o véu do templo, do Santo dos Santos, se rasgou. Por quê? Porque não havia mais necessidade disso. Aquilo havia perdido a validade. Agora uma pessoa, para poder ter o perdão dos seus pecados, não precisava mais levar animais para serem sacrificados no templo. Bastava, ou só basta,
ele confessar a Jesus Cristo, porque na hora em que ele confessa, em que ele se arrepende, os pecados não são mais encobertos, mas eles são apagados, diz a palavra de Deus. É isso que diz a palavra. Se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda e qualquer injustiça. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, vos purifica de todo e qualquer pecado. Diga glória a Deus. Hoje a nossa aproximação é com Jesus. Esse envolvimento tem que ser com Ele. É Ele que pode perdoar os teus pecados. É Ele que tem poder realmente de abençoar a tua vida. É Ele que tem poder simplesmente de tirar a tua vida do mal, do sufoco. E essa aproximação a Ele é importante para que você seja não somente abençoado dentro dessas necessidades que esse paralítico tinha, mas dentro de outras necessidades, que são as necessidades espirituais, as necessidades emocionais, as questões ligadas à tua vida, que você não pode resolver. Mas quando você se aproxima dEle, Ele resolve, porque Ele é Deus e é o nosso Redentor. Diga glória a Deus. Então que nesta noite, que você possa abrir a boca e falar onde é que está doendo, porque Ele precisa ouvir de você onde é que dói, onde é que te incomoda. E através então de você externar a dor, externar ou verbalizar as suas angústias, a Bíblia diz que Ele ouve a oração. A palavra de Deus diz que a oração para nós é uma grande arma, porque diz a Bíblia Sagrada, diz o Novo Testamento, diz a palavra de Deus: tudo aquilo que pedirdes em oração, crendo recebereis. Quando você vai e se apresenta a Deus e verbaliza a sua dor, a sua necessidade, crendo que você não está jogando a sua palavra no vazio, mas falando com alguém que pela fé você acredita que existe, esse alguém sempre vem ao seu socorro para poder te ajudar nos teus momentos de dificuldades. Então, se você está aqui tendo essas necessidades que você entende que só Jesus pode resolver, peça a Ele em oração, porque Ele ouve oração. Amém? Que Deus te abençoe.